Salve, fãs da velocidade! Hoje vamos falar de um dos importantes pilotos da história do automobilismo brasileiro. Estamos falando de Roberto Pupo Moreno, ou melhor, Pupo Moreno. Pupo Moreno nasceu no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1959. O piloto brasileiro foi criado a maior parte da sua infância em Brasília, onde começou no kart, aos 15 anos de idade. No ano de 1974, conquistou o Campeonato Brasiliense de Kart. A partir daí, a sua carreira começou a decolar. Em 1979, ingressou na Europa para participar da Fórmula Ford inglesa, onde foi muito bem. Para um estreante, ele obteve o 6º lugar. E ainda de sobra, ele foi eleito o melhor piloto novato da categoria. Com seus grandes resultados obtidos na base e com um futuro promissor, Pupo Moreno ingressou na Fórmula 1, maior categoria do mundo, em 1982, para substituir Nigel Mansell, que no treino classificatório lesionou o braço e não pôde correr. E Pupo Moreno assumiu a vaga, mas o brasileiro não conseguiu um tempo suficiente para participar da corrida e acabou sendo cortado da race do outro dia. Depois de muitos anos, o Pupo Moreno, antes de ingressar de novo na Fórmula 1, participou de Le Mans, participou também da Champ Car, que atualmente é a Fórmula Indy. Até que em 1987, ele ganhou a chance de novo de ir para a Fórmula 1, pela modesta AGS. Na AGS, o Pupo Moreno conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1, com 6º lugar no Grande Prêmio da Austrália, onde sempre obteve grandes resultados. E aí ganhou, como se diz, mais oportunidades de outras equipes. Em 1989, ele foi para outra equipe modesta, a Colony, mas também não conseguiu, como se diz, obter resultados plausíveis, né? Também devido ao carro ser muito pesado, não ser um carro competitivo, não pontuou em nenhuma das etapas. Até que em 1990, Pupo Moreno receberia a sua oportunidade de ouro. Correndo pela Eurobrum na temporada, o Pupo Moreno acabou substituindo Alessandro Nannini na Benetton, que sofreu um acidente grave de helicóptero. E o Nannini ficou impossibilitado de voltar, já que, consequentemente, teve que amputar o seu braço devido à queda do helicóptero. E aí o Pupo Moreno viu a oportunidade de ouro de mostrar resultado e não decepcionou. Num dia feliz para os brasileiros em que o Senna conquistou o bicampeonato mundial de Fórmula 1, o Pupo Moreno conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1, um 2º lugar, ao lado do seu compatriota Nelson Piquet. E ali também foi, como se diz, o único pódio de Pupo Moreno na história da categoria. Depois, no ano seguinte, o Pupo Moreno foi piloto titular da Benetton, equipe que correu na temporada passada, e dessa vez Pupo Moreno iria correr por toda a temporada. Mesmo com grandes resultados, mesmo com ótimas classificações, o Pupo Moreno no meio da temporada foi demitido pelo chefe Flávio Briatore, aquele Flávio Briatore que foi responsável pelo Singapura Gate, que depois vamos falar sobre esse caso do Singapura Gate em outro vídeo. Mas o Pupo Moreno foi demitido, e aí depois da sua saída da Benetton, ele foi para a Jordan. Ele correu 2 corridas na Jordan e também correu na Minardi, mas não teve êxito. Aí no ano seguinte, o Pupo Moreno acertou com a Andrea Moda, que eu vou falar com vocês, gente. A gente tem hoje a Haas, a gente tem até hoje a Alpine, que está muito ruim, mas só que a Andrea Moda era disparado o pior carro do grid. Era um carro que não ficava pronto a tempo para as corridas, não dispunha de muitos mecânicos e era uma bagunça total. E o Pupo Moreno teve seu maior êxito na temporada ao classificar o carro para a corrida seguinte, na 20ª posição, feito que inclusive fez com que o brasileiro fosse ovacionado pela torcida local e até mesmo pelos mecânicos de outras equipes no boxe. Dá para acreditar? Mas mesmo com a grande classificação, no dia seguinte, Pupo Moreno acabou abandonando a prova por problema no motor. Após a temporada da Andrea Moda, o Pupo Moreno voltaria em 1995 para correr na equipe Corte. Porém, também não conseguiu grandes resultados. Inclusive, em sua última corrida, acabou rodando na entrada dos boxes. Aí, depois que fez a sua carreira na Fórmula 1, o Pupo Moreno ele foi para a Fórmula Indy, onde teve até bons resultados, venceu corridas e teve o seu melhor resultado em 2000, onde conquistou o 3º lugar geral de pilotos, E aí a gente fala do Pupo Moreno, ele era conhecido também como super substituto, porque sempre que um piloto lesionava ou não pudesse correr, ele ia lá e substituísse.
A gente fala aí muito do Nico Hülkenberg em 2020, que substituiu o Pérez, substituiu o Lance Stroll, e o Pulpo Moreno fazia essa função na época, sempre substituindo os pilotos, e ele compensava com seu desempenho, né? E a gente também tem que ressaltar o feito desse brasileiro, que foi muito importante, porque a gente fala de Nelson Piquet, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello e o próprio Felipe Massa, mas a gente também tem que ressaltar que o Pulpo Moreno teve um papel brilhante na maior categoria do mundo. Bom, essa foi a história de Pulpo Moreno, a sua trajetória na Fórmula 1 e também na Fórmula Indy. Meu nome é Sávio Augusto, muito obrigado e até mais.